A nova esposa do meu pai fez ele cortar contato comigo, pois ela disse que eu era oportunista. Meu pai acreditou e parou de falar comigo. Mas meses depois ele me telefonou chorando. O telefone tocou, vibrando insistentemente sobre a mesinha de centro. O número era desconhecido. Por um instante pensei em ignorar, achando que era algum serviço de telemarketing, mas algo me disse para atender. Uma voz que eu conhecia, mas que parecia distorcida, quebrada pelo choro, soou do outro lado da linha. Tatiane. Filha, sou eu, seu pai. Meu estômago gelou. Meses. Meses de um silêncio absoluto. Um silêncio que ele mesmo tinha imposto. E agora ele me ligava assim, aos prantos. Minha primeira reação não foi de pena, mas de raiva. Uma raiva fria que subiu pela minha espinha. O que você quer? Respondi, minha voz saindo mais dura do que eu pretendia. Eu preciso de você, filha. Por favor. Ele soluçava. O som era patético. O grande Valdomiro, o homem que mal me olhava nos olhos, o dono de um império que se esquecia do aniversário da própria filha, estava chorando como uma criança. Ela me tirou tudo, Tatiane. Tudo. Aquelas palavras me transportaram para longe dali, para a imensa e vazia mansão onde cresci. Depois que minha mãe morreu, quando eu tinha apenas 5 anos, aquela casa se tornou um mausoléu. Um lugar gigante, cheio de corredores silenciosos e quartos que nunca eram abertos. Meu pai estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. Ele era uma figura fantasma na minha vida. Saía antes de eu acordar e voltava muito depois de eu já ter jantado, sozinho, na enorme mesa da sala de jantar. Ele nunca me negligenciou financeiramente. Pelo contrário, eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. As melhores roupas, os melhores brinquedos, a melhor escola. Mas eu não tinha um pai. Não tinha ninguém para me ajudar com o dever de casa. Ninguém para assistir a uma apresentação da escola. Ninguém para me dar um abraço quando eu tinha um pesadelo. Valdomiro, meu pai, achava que ser pai era assinar cheques. Quem realmente cuidou de mim foram as empregadas. Principalmente a Lourdes, uma senhora de coração gigante que trabalhava na casa desde antes de eu nascer. Foi ela quem me ensinou a amarrar os sapatos, quem me ouviu falar sobre o primeiro menino de quem gostei na escola, quem fez meu bolo de aniversário todos os anos, mesmo que a festa fosse só para nós duas na cozinha. Ela era mais mãe para mim do que qualquer outra pessoa no mundo. A mansão era uma gaiola de ouro. Eu via outras meninas da minha idade saindo com os pais nos finais de semana, viajando em família nas férias. Eu passava minhas férias com a Lourdes e os outros empregados, na própria mansão. Meu pai viajava sim, mas sempre a negócios ou mais tarde com mulheres que duravam menos que um verão. Quando fiz 19 anos, não aguentei mais. A solidão daquele lugar estava me sufocando. Juntei o dinheiro que ele me dava de mesada há anos. Uma quantia que ele nem devia notar que estava faltando. E decidi sair. A conversa, se é que se pode chamar assim, foi curta e fria. Pai, eu vou me mudar. Aluguei um apartamento. Ele estava sentado em sua poltrona de couro lendo um jornal. Nem levantou o olhar. Certo. E precisa de quanto? Não preciso de nada. Eu só queria te avisar. Ele finalmente baixou o jornal e me olhou. Mas seu olhar era distante, como se olhasse para uma estranha. Faça o que quiser, Tatiane. Você já é maior de idade, e foi isso. Sem perguntas, sem um porquê, sem um não vá. Apenas uma aceitação fria que confirmava tudo o que eu já sentia. A minha presença ou ausência não fazia a menor diferença para ele. Naquele dia, eu saí daquela mansão com uma mala e o coração pesado, mas com a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Eu precisava viver, respirar, e ali dentro eu estava morrendo aos poucos. Nos primeiros meses, ele até manteve um pingo de contato. Ligava uma vez por mês. As ligações eram sempre iguais, rápidas e sem sentimento. Está tudo bem, Tatiane? Sim, pai. E com você? Tudo certo. Se precisar de algo, me avise. Ok. E desligava. Era mais um protocolo, uma obrigação que ele cumpria, do que um ato de preocupação. Mas até isso era alguma coisa. Era o mínimo, o resquício de uma ligação que mal existia, agora, ouvindo aquele homem desmoronado do outro lado da linha, falando que uma mulher misteriosa tinha tirado tudo dele. A lembrança daquele abandono de uma vida inteira veio com força total. A frieza dele, a indiferença, o vazio que ele deixou em mim. Por que eu deveria me importar? Por que, depois de tudo, era para mim que ele ligava? Pai, comecei, a voz ainda dura. O que aconteceu exatamente? A Francesca,
Ele disse o nome dela com uma mistura de ódio e dor. Ela me enganou. Me deixou sem nada. Estou na rua, filha. Na rua. A raiva dentro de mim deu lugar a um choque gelado. Francesca, a nova esposa dele. A mulher com quem ele se casou 2 meses depois que eu saí de casa. A mulher que tinha a minha idade. O nome dela ecoou na minha cabeça. Francesca. Eu nunca a tinha visto pessoalmente, mas sabia exatamente quem ela era. Descobri sobre o casamento da maneira mais impessoal e moderna possível, por uma postagem em uma rede social. Um dos poucos conhecidos que eu ainda tinha em comum com meu pai postou uma foto da festa, uma cerimônia luxuosa no jardim da mansão. Lá estava ele, Valdomiro, meu pai, de 50 anos, sorrindo de orelha a orelha, abraçado a uma garota que não podia ter mais de 20. Ela era linda, com um sorriso que parecia ensaiado e um olhar faminto. Tinha a minha idade. A legenda dizia: "Parabéns ao casal Valdomiro e Francesca. Que sejam muito felizes." Na hora, eu senti um nó na garganta. Não era ciúme, não era tristeza. Era um sentimento amargo de nojo. Era tão óbvio, tão clichê. Ele, um homem rico e carente de atenção. E ela, uma jovem deslumbrada com a fortuna dele. Ele, que nunca teve tempo para a própria filha, agora se casava com uma menina da minha idade em uma festa para centenas de pessoas. Ele nem sequer me ligou para contar. Fui tratada como uma completa estranha. Aquelas ligações mensais, que já eram raras e frias, começaram a mudar depois que Francesca entrou em cena. A voz do meu pai ficava mais distante, e eu podia quase sentir a presença dela ao lado dele, ouvindo cada palavra. Eu imaginava perfeitamente o que acontecia depois que ele desligava o telefone. Imaginava Francesca se aninhando em seu peito e sussurrando o veneno. Ela pediu alguma coisa, meu amor. Eu podia ouvi-la dizer com uma voz doce e falsa: "Essa sua filha. Ela parece tão interesseira. Só se lembra de você quando precisa de algo." E meu pai, cego pela paixão, devia concordar. "É só a impressão sua, querida. Não é, Valdomiro. Eu vejo essas coisas. Eu me preocupo com você. Ela nunca te pergunta como você está de verdade, se está feliz. É sempre sobre ela, sobre o que ela precisa. Ela tem inveja da nossa felicidade. Eu só quero te proteger." E o veneno, gota a gota, foi funcionando. A última vez que ele me ligou, antes do silêncio total, foi a prova disso. Eu tinha comentado de passagem que o aluguel do meu pequeno apartamento iria subir no mês seguinte e que eu estava pensando em arranjar um segundo emprego para não passar aperto. Não foi um pedido de ajuda, foi um simples desabafo. O tipo de coisa que as pessoas normais contam umas às outras. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado. "Entendo", ele disse, a voz gelada. "Vou ver o que posso fazer." E desligou. O dinheiro nunca caiu na minha conta. E a ligação do mês seguinte nunca veio. 1 mês se passou, depois 2, 3. O silêncio dele era a resposta. Francesca tinha vencido. Ela conseguiu convencê-lo de que a única razão pela qual eu ainda existia na vida dele era para sugar seu dinheiro. E ele, o homem que me deu tudo materialmente, mas me negou o afeto, acreditou que o único laço entre nós era o financeiro. A ironia era cruel. Eu não fui atrás. Meu orgulho, misturado com anos de mágoa, não permitiu. Eu não ia implorar pela atenção do meu próprio pai. Se ele preferia acreditar em uma estranha que conhecia há poucos meses em vez da própria filha, o problema era dele. Eu continuei minha vida. Trabalhei em dobro. Paguei meu aluguel. Me virei sozinha, como sempre tinha feito na prática. A ausência das ligações dele doía, mas era uma dor familiar, a mesma dor de abandono que eu sentia desde criança. Era só a confirmação final de que para ele eu era descartável. Agora, ouvindo seus soluços desesperados no telefone, tudo fazia sentido. "Como ela fez isso, pai?" Perguntei, tentando manter a calma. "Os documentos?" Ele gaguejou. "Ela me fez assinar um monte de coisas. Dizia que era para proteger nosso patrimônio, para colocar os bens em um fundo em nome dos dois, caso algo me acontecesse. Ela falava com tanto carinho, dizia que era para o nosso futuro. Eu estava tão apaixonado, tão cego. Assinei tudo sem ler direito. Uma procuração que dava a ela plenos poderes sobre tudo. Ontem eu cheguei em casa e as malas estavam na porta. Os meus seguranças me barraram na entrada. Ela trocou as fechaduras, me bloqueou de todas as contas. A mansão está no nome dela. Os carros, as contas bancárias. Ela limpou tudo, Tatiane. Me deixou apenas com a roupa do corpo e um pouco de dinheiro que eu tinha na carteira. Enquanto ele falava, a imagem que vinha à minha mente não era a dele, um homem patético e enganado.
Era a imagem da minha mãe. Lembrei-me de uma foto antiga dela, sorrindo no jardim daquela mansão. Ela amava aquela casa, tinha decorado cada canto. Aquela casa era a última conexão física que eu tinha com ela. E agora, estava nas mãos de uma golpista. A raiva que eu sentia pelo meu pai começou a se transformar em outra coisa. Um ódio frio e direcionado a Francesca. Ela não tinha apenas roubado um homem tolo. Ela tinha roubado o legado da minha mãe. O último pedaço da minha história. Ajudar meu pai não era mais sobre ele. Era sobre vingança. Era sobre recuperar o que era da minha mãe por direito. Meu pai ainda choramingava do outro lado. Eu não tenho para onde ir. Estou num hotel barato no centro. Não sei o que fazer. A garotinha abandonada dentro de mim queria gritar. Bem feito. Agora você sabe o que é se sentir sozinho e desamparado. Mas a mulher que eu me tornei, a mulher que aprendeu a ser forte sozinha, engoliu as palavras. Respirei fundo, a decisão se formando clara e sólida na minha mente. Onde você está? E perguntei, a voz firme, sem um pingo de choro ou hesitação. Me passa o endereço. Estou indo para aí. O endereço que ele me passou era de um hotel simples no centro da cidade. Um lugar que o antigo Valdomiro não pisaria nem em seus piores pesadelos. Quando cheguei, encontrei-o num quarto pequeno e abafado que cheirava a poeira e desinfetante barato. O homem que eu vi ali não era o meu pai. O meu pai era um gigante, sempre de terno impecável, com uma postura de quem era dono do mundo. Aquele homem na minha frente estava encolhido na beirada da cama, com a roupa amassada, o cabelo desgrenhado e os olhos vermelhos e inchados. Pela primeira vez na vida, ele parecia pequeno, frágil. Ele me contou os detalhes, mostrando os poucos papéis que conseguiu pegar antes de ser expulso. Tudo era ainda pior do que ele tinha dito ao telefone. Francesca tinha planejado cada passo com uma frieza de dar inveja a qualquer criminoso. Ela o seduziu, o isolou dos poucos amigos que ele tinha e, por fim, o convenceu a entregar todo o seu patrimônio nas mãos dela. Enquanto eu o ouvia, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma peça-chave que Francesca, em sua arrogância, tinha ignorado. Pai, eu o interrompi. Os empregados. Eles ainda estão na mansão? Ele me olhou, confuso. Sim. Lourdes, o motorista, a equipe da cozinha. Francesca os manteve. Disse que precisava de alguém para cuidar da nossa nova casa. Um sorriso frio brotou no meu rosto. Ela é mais burra do que eu pensava. Ele não entendeu, mas eu sabia exatamente o que estava fazendo. Peguei meu celular e disquei o número que sabia de cor desde criança. O número da cozinha da mansão. Lourdes atendeu no segundo toque. Residência dos Ferraz. Ela disse, a voz profissional de sempre. Lourdes? Sou eu, Tatiane. Houve um silêncio, e então a voz dela mudou completamente, se enchendo de calor e carinho. Tati, minha filha, como você está? Estava com saudades de ouvir sua voz. Essa casa não é a mesma sem você. Eu também, Lourdes. Muita. Preciso da sua ajuda. É muito sério. Contei a ela um resumo da situação. Do outro lado da linha, eu podia sentir a sua indignação crescendo. Eu sabia que essa sirigaita não prestava. E ela sussurrou com raiva. Desde o dia que botou os pés aqui com aquele sorriso falso. O que você precisa, minha filha? Por você e pela memória de sua mãe, eu faço qualquer coisa. A lealdade dela era a arma que eu precisava. Naquele mesmo dia, encontrei-me com Lourdes num café discreto. Entreguei a ela uma sacola com 3 câmeras espiãs minúsculas, disfarçadas de carregadores de celular e um gravador de áudio do tamanho de um chaveiro. Expliquei o plano. Precisávamos de provas concretas, irrefutáveis, de que Francesca era uma golpista e que não tinha agido sozinha. Lourdes me confirmou que um homem, um tal de Ricardo, que Francesca apresentava como seu primo, vivia na mansão desde que meu pai fora expulso. Lourdes era uma espiã nata. Com a desculpa de limpar os cômodos, ela posicionou as câmeras nos lugares perfeitos. Uma na sala principal, de frente para o sofá onde Francesca passava horas, e outra no escritório do meu pai, onde ela agora fazia suas ligações. O gravador foi a parte mais genial. Lourdes o escondeu debaixo de uma almofada no sofá, minutos antes de Ricardo chegar. Meu pai e eu ficamos no quarto de hotel, esperando. A cada notificação que chegava no meu notebook com os arquivos de vídeo e áudio, a tensão aumentava. Assistimos a tudo em tempo real. Vimos Francesca e o amante se beijando no sofá que minha mãe escolheu. Vimos eles brindando com o uísque caro do meu pai, rindo da desgraça dele. O velho idiota deve estar chorando num canto até agora.
dizia Ricardo gargalhando. Ele mereceu. Francesca respondeu, a voz cheia de desprezo. Homens como ele acham que podem comprar tudo. Eu só peguei o que era meu por direito, pelo tempo que tive que aturá-lo. Mas a prova final veio de uma ligação que ela fez, com o áudio captado perfeitamente pelo gravador de Lourdes. Ela estava falando com Ricardo, que tinha saído para ir ao banco. Conseguiu transferir o resto, meu amor? Ela perguntou. Ótimo. Com esse dinheiro e a venda da mansão, podemos sumir do mapa. Vamos para a Europa, como sempre sonhamos. Ninguém nunca vai nos encontrar. O Valdomiro é um caso encerrado. Meu pai ao meu lado tremia de raiva. O rosto dele estava vermelho, os punhos cerrados. Mas eu estava calma, gélida. Com aquelas gravações, o jogo tinha virado. Não fizemos nenhum escândalo. Não fomos confrontá-la. Na manhã seguinte, com todas as provas salvas em um pendrive, fomos direto ao melhor escritório de advocacia da cidade e, em seguida, à polícia. A reação das autoridades foi imediata. O golpe era claro, premeditado e documentado. A prisão foi rápida e silenciosa. Nós acompanhamos de longe, dentro do carro do advogado parado no fim da rua. Vimos os carros da polícia entrando pelos portões da mansão. Vimos Francesca saindo algemada, o rosto contorcido numa máscara de choque e ódio. O amante dela, o tal Ricardo, foi pego junto. A arrogância deles desapareceu, dando lugar ao pânico de quem foi pego em flagrante. Quando os portões se fecharam e os carros da polícia foram embora, um silêncio pesado tomou conta do carro. Meu pai virou para mim, os olhos cheios de lágrimas, mas desta vez não eram de desespero, eram de gratidão. Obrigado, filha, ele disse, a voz embargada. Eu não conseguiria sem você. Eu apenas assenti, olhando para a fachada da casa da minha mãe. A vingança estava completa, a golpista estava presa, mas o sentimento que eu tinha não era de felicidade, era um vazio frio. A justiça tinha sido feita, mas as feridas da minha vida continuavam ali, abertas. Os meses que se seguiram foram uma confusão de advogados, tribunais e burocracia. Com as provas que tínhamos, o caso contra Francesca e seu amante foi rápido e decisivo. Foram condenados por fraude e estelionato, e a imagem deles, antes estampada em colunas sociais, agora estava nos jornais policiais. Recuperar o patrimônio do meu pai, no entanto, foi um processo lento e doloroso. A mansão foi devolvida, mas as contas bancárias estavam vazias, e muitos bens de valor tinham sido vendidos. Meu pai, pela primeira vez na vida, teve que aprender a viver com limites. Durante todo esse tempo, a dinâmica entre nós mudou completamente. Eu, que sempre fui a filha invisível, me tornei o seu porto seguro. Era eu quem conversava com os advogados, quem o ajudava a organizar a papelada, quem o lembrava das audiências. Ele, o grande magnata Valdomiro, agora me pedia conselhos. Ele me ouvia. Aquele poder que ele sempre teve sobre todos ao seu redor tinha desaparecido. E no lugar dele, surgiu uma vulnerabilidade que permitiu que ele me enxergasse de verdade pela primeira vez. Certa noite, meses depois de tudo ter acabado, ele me convidou para jantar. Não na mansão, que ainda trazia memórias ruins, mas em um restaurante simples, perto do meu apartamento. Aquele jantar foi diferente de todos os outros que tivemos na vida. Não havia uma mesa enorme nos separando, nem o silêncio constrangedor de sempre. No meio da refeição, ele pousou os talheres e me olhou nos olhos. O olhar dele não era mais distante, estava cheio de um arrependimento profundo. Tatiane, ele começou, a voz baixa. Eu preciso te dizer uma coisa, e obrigado não é o suficiente. O que você fez por mim salvou a minha vida, mas não é sobre isso que eu quero falar. Ele respirou fundo. Eu quero te pedir perdão, não por ter caído no golpe da Francesca, mas por tudo, por não ter sido um pai para você. Eu fui um tolo, um cego. Eu achava que te dar dinheiro era o mesmo que te dar amor. Eu te deixei crescer sozinha naquela casa enorme e fria. Não há um dia agora que eu não pense nas apresentações da escola que eu perdi, nos seus aniversários em que eu só mandei um presente, nas noites em que você precisava de um pai e eu estava em alguma reunião inútil. Me perdoe, filha. Por favor, me perdoe pela vida inteira de ausência. As lágrimas escorriam pelo rosto dele sem vergonha. Aquele pedido de desculpas era a coisa mais honesta que eu já o tinha ouvido dizer. Uma parte de mim, a criança ferida que ainda vivia dentro do meu peito, quis chorar junto e dizer que estava tudo bem. Mas a mulher que eu me tornei sabia que não era tão simples. Eu aceito o seu pedido de desculpas, pai, respondi. Minha voz calma, mas firme. Mas você precisa entender que um perdão não apaga o passado.
Não apaga 19 anos de solidão. As feridas que eu tenho, elas não saram com um curativo. Elas viraram cicatrizes. E elas sempre vão fazer parte de mim. Ele não discutiu. Apenas assentiu, aceitando minhas palavras com uma humildade que eu nunca pensei que ele tivesse. Eu sei, ele disse. Eu sei que não posso consertar o que eu quebrei. Mas eu posso tentar construir algo novo, se você me deixar. E foi o que tentamos fazer. Não nos tornamos uma família de comercial de margarina. A mágoa que eu sentia não desapareceu da noite para o dia. Mas nós começamos a construir algo novo, tijolo por tijolo. Começamos com um café uma vez por semana. As conversas no início eram desajeitadas. Ele me perguntava sobre meu trabalho, meus amigos, meus sonhos, coisas que um pai deveria saber, mas que para ele eram novidade. E ele ouvia de verdade. A minha grande vitória, a minha verdadeira vingança, não foi ver Francesca sendo presa. Foi perceber que eu não precisava mais da aprovação do meu pai para me sentir completa. Eu o ajudei não porque queria desesperadamente o amor dele de volta, mas porque era a coisa certa a fazer e porque eu era forte o suficiente para isso. A superação veio quando eu entendi que o poder emocional que ele tinha sobre mim se foi. Eu me salvei sozinha, muito antes de ele precisar que eu o salvasse. Hoje, nosso relacionamento é tranquilo, é real. Às vezes, quando tomamos nosso café, ele me olha com um misto de orgulho e tristeza no olhar. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Tatiane. Ele me disse outro dia. Sua mãe teria um orgulho imenso de você. Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas sincero. As cicatrizes ainda doem de vez em quando, mas elas não me definem mais. Meu pai e eu estamos construindo uma nova história. Uma que não é baseada em luxo ou obrigação, mas em tentativas honestas e cafés semanais. E por enquanto isso é o suficiente.